Hoje vamos ver uma matéria nova chamada Geometria Analítica. Tudo bem? A geometria analítica, as habilidades dessa aula é representar pontos no plano cartesiano e associar pares ordenados de números a pontos no plano cartesiano. Então, tudo plano cartesiano. Bom, quando falamos em geometria, a geometria ela divide, na verdade são 3 geometrias, basicamente, a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. A geometria plana é aquela onde você já conhece desde o ensino Fundamental 1, né? É onde são os desenhos planos que não ocupam espaço, onde você desenhava reta, segmento, ponto, figuras planas que não saem, você passa a mão e, né, ela não faz autorrelevo. Então, triângulo, quadrado, retângulo, um oval, um paralelogramo e assim por diante. A geometria espacial, ela já vai estudar as figuras onde ocupam espaço. Quando você vê esse desenho, na verdade, desenho é desenho. Ele não é geometria espacial, só que aqui ele representa uma geometria espacial. Então, como vocês viram lá na série anterior, eu tinha lá prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, todas essas figuras que representam a geometria espacial, né? Elas ocupam espaço no físico, né? No real. E agora, nós vamos começar a ver a geometria analítica, que é o quê? É estudar as figuras existentes no plano cartesiano. Mas estudar o quê? Por exemplo, esse triângulo aqui, ó, ele tem os 3 vértices no plano cartesiano, né? A geometria analítica, ela estuda, por exemplo, essa distância aqui do triângulo, né? Que na verdade aqui é a hipotenusa. Só que ela estuda ou mede, encontra esse valor, não colocando uma régua aqui, né? E medindo. Eu tenho que provar através de cálculos de quanto é essa medida. Quanto é essa medida, quanto é essa medida, tudo com cálculos. Esse que é a geometria analítica. Por isso que a geometria analítica, ela relaciona a álgebra, né, e a geometria no plano cartesiano. Bom, e quem ajudou toda essa origem da geometria analítica foi quem? O René Descartes. René Descartes, olhe bem aqui, ó, o plano cartesiano é diversas figuras, ó, parábola, né, uma pirâmide lá no fundo. O Descartes, em seus estudos, um dia ele estava acordado e não tinha levantado ainda, quando ele viu uma mosca. E essa mosca começou a voar em cima dele, ao mesmo tempo enchendo a paciência, onde ela encheu tanta a paciência dele que ele resolveu o quê? Ele resolveu ver quais pontos ela pausava. Na verdade, né, não parava, pausava. Se ela estava aqui, ele começou a pensar, ai, que será que, como que eu posso localizar onde ela pausa? O que ele fez? Ele pegou, não na hora disso, mas foi pensando nisso, dividiu o espaço onde ele estava observando em 4 partes. Então, a hora que a mosca meio que pausou aqui, né? Pausou aqui, olha bem, já tá em partes diferentes. Ele dividiu esse espaço em 4 partes com 2 retas perpendiculares. Uma é a reta da abscissa, que é o x, que vocês conhecem, e a outra, a ordenada, que é o y, né? Aí, daqui para cá, medidas positivas, negativas, daqui para cima positivo, daqui negativo. Vamos ver a primeira posição que a mosca pausou? Então, se eu tô aqui, ó. Então, daqui para cá, a linha da abscissa x negativo.
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E foi 1, 2, 3, 4. Então, qual é o par ordenado? O que é par ordenado? Os dois números, um parzinho de número que mostra a posição da mosca. Então, o x dele é menos 4 com y, 1, 2, 3, 4. Ok. E a posição 7? Vamos ver? Sai sempre do centro. Centro é 0x como 0y. Menos 1, menos 2, menos 3, olha lá, menos 3. Aí, desceu. Cuidado, ó, ordenada, desce negativo. Menos 1, né? Menos 2, menos 3. Então, ela foi menos 3 à esquerda e desceu menos 3, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, o par ordenado da posição 7, ó lá, menos 1, menos 2, menos 3. O par ordenado da posição 7 é menos 3 para o x e menos 3 para o y. É o par ordenado, é o par de números que faz a ordem dele no plano cartesiano, né? O 5 aqui seria quanto? Vamos lá? Cuidado que agora é positivo. 1, 2, 3, 4 e até aqui, vamos dizer, menos 1, menos 2. Então, bem aqui, o par ordenado dessa posição é 4x com menos 2y. E assim vai. Vamos dizer que tivesse uma posição aqui, ó, da mosca. Vamos ver? Essa posição. Veja que o x, para chegar aqui, ele não anda nem para a direita nem para a esquerda. Então, o par ordenado, a localização do x é 0. Lembre que sempre começa com x. O x é 0, não andou nem para a direita nem para a esquerda. Mas subiu quanto? Cuidado que para cima 1, positivo y. 2, 3, 4. Subiu 4. É isso mesmo? É, aqui, né? Eu inventei um ponto aqui para mosca. 1, 2, 3, 4. X, 0. Então, o par ordenado é 0, x e y, 4. Ok? E se eu colocasse bem aqui, a posição aqui? Vamos ver? Sai sempre do 0, 0. Andou 1 para a esquerda, o x ele andou, ó. E não subiu e nem desceu. Então, o x é 0, né? E o, aliás, menti já. O x é quanto? Já menti ali, ó. O x é menos 1 e o y é 0. Por quê? Ele caminhou 1 à esquerda e não subiu, não desceu. O plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes, quer dizer, quadrante 1, quadrante 2, no sentido anti-horário, quadrante 3 e quadrante 4. Lembraram disso mais ou menos? Para dar sequência? Bom, então, o que vai acontecer? No próximo vídeo, nós vamos ver muita coisa aprofundada. Então, eu tenho lá, se eu fizer essa reta aqui, lembrem que uma reta, eu tenho 2 pontos distintos, eu traço uma reta. Fiz essa reta, aonde que eu fiz? No plano cartesiano. Quais os pares ordenados dos 2 pontos dessa reta? Ponto A, par ordenado dela, qual é? O x? 2 com y, 2. X, ponto B agora. X, 5 com y, 4, ok? Deixa eu ver se eu acertei. X5 com y quarto. Vai cá. Agora, o que eu tenho lá? Eu vou estudar na geometria. O que eu vou estudar sobre essa reta? Os pares ordenados, a inclinação dela. Ó, a inclinação. Inclinação é o quanto que ela tá em pé, o quanto que ela tá, vamos dizer, inclinada em relação ao eixo X, ó.
em relação ao eixo X. Tá vendo? Venho aqui, ó, até a inclinação positiva, ok? Tanto que se ela tiver uma posição aqui, ó, ela já é decrescente, a inclinação seria negativa. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, o ponto médio, nós vamos ver distância, mas distância de quem? Por exemplo, ponto A, ponto B. Daqui até aqui, é um pedaço da reta que se chama segmento, né? O segmento, eu posso saber o tamanho dele sem colocar a régua aqui. Só uma fórmula da distância, que nós vamos ver na próxima aula. E também nós vamos calcular qual vai ser a equação dessa reta. O que é a equação? A conta que formou essa reta, ok? Obrigada, por hoje é só.